Glória a Jesus. Você que não é inscrito no canal do pastor Tiago Vasconcelos Leitão, se inscreva. Você que já é inscrito, dê aquele like abençoado. Por quê? A palavra vem na luz da verdade ao teu coração. Você que quer conhecê-lo sobre Jesus. O nosso tempo é falar de Jesus de Nazaré, aquele que morreu na cruz do Calvário. Ele pregava um evangelho bastante diferente de muitos pregadores. Então, se inscreva no meu canal, compartilhe esse vídeo e deixa Deus te usar de forma gloriosa, tá bom? Trago um texto da palavra do Senhor em Lucas capítulo 11, versículo de número 35, que o Senhor fala assim conosco, olha só. Repara, pois, que a luz que há em ti não sejas trevas. Se, portanto, todo o teu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em treva, será todo resplandecente, como a candeia quando te ilumina em plena luz. Te ilumina em plena luz. Olha só, o Senhor Jesus estava falando de transparência, de sinceridade. Louvado é o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E aqui ele, no versículo 37, ele diz: ao falar Jesus estas palavras, um fariseu o convidou para ir comer com ele. Então, entrando, tomou lugar à mesa, Jesus. Os fariseus, porém, admirou-se ao ver que Jesus não se lavava as mãos antes de comer. O Senhor, porém, lhe disse: vós, fariseus, limpais o exterior. Glória a Deus. Do corpo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e perversidade. Louvado é o nome do Senhor. Versículo 43. Ai de vós, fariseus, porque gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e das saudações nas praças. 44. Ai de vós, que sois como os sepulcros invisíveis, sobre as quais os homens passam sem o saber. Glória a Jesus. Olha só, irmãos. Ao ver Jesus, esses fariseus que recebem o convite, quando Jesus tinha acabado de falar da candeia, né? Que não pode esconder uma candeia de maneira alguma, porque aquela luz vai brilhar. Então Jesus, sabendo os pensamentos dos fariseus, ele fala aqui no versículo 35, repara qual luz é que está brilhando na tua vida. Se ela não tem parte com as trevas, porque se ela tiver parte com as trevas, irmão, aí, irmão, é problema. E quantas vezes o homem acha, irmãos, que ele está fazendo a vontade de Deus e esquecendo os princípios fundamentares na vida do homem, que é o amor. Princípios fundamentares na vida do homem é o amor, é a sinceridade. Fora desse, não, Jesus nem olha para isso. O costume daqueles fariseus, irmãos, era olhar para a aparência das pessoas. Se a aparência tivesse ok, o coração poderia estar como tivesse, doente, ferido, magoado, sujo, podre, cheio de maldades. Mas se o corpo por fora estivesse ok, estaria tudo bem. E naquela hora eles quiseram chamar a atenção de Jesus pelo um simples ato. Qual é ele, pastor? Ato de lavar as mãos antes de se alimentar. Jesus não olha para isso. Jesus não olha para nada dessas coisas, irmãos. Jesus olha para o grande amor
Como ele usa João e diz ali, e um novo mandamento eu vos dou: amarás a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Querido, isto é o amor que Jesus pede de mim e de você. Quanto tem fariseu guerreando, querendo as primeiras cadeiras, os primeiros lugares, as primeiras oportunidades. Enquanto eles brigam, enquanto eles se questionam, enquanto eles estreitam o caminho do céu para alguém, Deus veio aqui dizer: eu pego nas tuas mãos e te ajudo tu vencer, porque esta é a missão de Jesus. Esta é a obra também dos discípulos de Jesus. A obra de Jesus, a obra dos discípulos, não é para olhar a veste de alguém, a conduta por fora de alguém, mas sim trabalhar por dentro. Primeiro, o Senhor trabalha dentro do nosso coração. Primeiro, a Bíblia diz primeiro dentro do coração. Não adianta o homem ser mudado por fora e dentro está cheio de rapina, como diz a palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado é o nome do Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Observe o que diz a palavra do Senhor aqui em João, no capítulo 8, glória a Deus, versículo 31, observe o que o Senhor fala aqui, vou mostrar para vocês. João capítulo 8, versículo 31, o Senhor diz assim: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes nas minhas palavras, aleluia, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O 32 fala desta maneira. Discípulo de Jesus não é para estar causando problema. Discípulo de Jesus, quando obedece a palavra, é aqui onde fala: louvado é o nome do Senhor. Vou mostrar para você algo aqui glorioso, Mateus 10. Vou mostrar aqui, só um minuto aí, olha aqui já. Olha aqui, que o Senhor fala. Mateus 10, capítulo 5. Diz assim: a estes 12 enviou Jesus, dando-lhe as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. 8. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expeli os demônios. De graça recebestes, e de graça vos dai. Louvado é o nome do Senhor. O discípulo de Jesus precisa ter esta característica. O discípulo de Jesus tem que andar com essas razões. Não é se importando com lavar a mão, com a aparência do homem, a aparência da mulher. Não, esquece isso, irmão. Isso não influencia em nada na tua vida espiritual. Deus quer a tua sinceridade, que eu e você, nós não se contamine com o pecado, o rudimento da carne. Não, de maneira nenhuma. A concupiscência da carne que vem, nós não podemos obedecê-la a ela. Mas temos que ir o quê? Em busca do sobrenatural que Deus tem preparado para cada um de nós. Louvado é o nome do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Esses fariseus, eles estavam completamente vendo o contrário, vendo o evangelho de uma outra forma. Ainda hoje nós temos irmãos que realmente fazem muito parecido com os fariseus. Isto é lamentável. Se você não tiver coragem de pregar, você nem faz um vídeo desse. Sabe por quê? Porque um vídeo desse causa repercussão. Irmãos, eu não fui chamado para brincar de pregar evangelho. Eu não fui chamado para enganar ninguém, há muito menos a mim. Eu fui chamado primeiramente para colocar o evangelho na minha vida e depois trazer para muitas pessoas que querem também o verdadeiro evangelho. O evangelho não priva ninguém. O evangelho é você ser livre e ser solto.
e não mais ser escravo de ninguém. Quantas vezes, irmãos, alguém olha para a nossa aparência, sabe, e não tem visão de Deus. O diabo está entrando dentro da igreja, muitos irmãos em prostituição. Se o irmão não chegar a falar, pedir a disciplina, o líder lá não consegue ver nada porque não tem visão de Deus. E quando usa o nome do Senhor, ainda é em vão, mentindo, dizendo Deus mandou falar isso, Deus mandou falar aquilo, ou quanto Deus não mandou ele falar nada. A única coisa que Deus manda falar é dizendo assim: arrependei vós, porque está próximo o reino do céu, arrependa dos seus maus caminhos. O Senhor diz: ai daquele que usa o nome do Senhor em vão. Então, irmão, é hora de quem pregar o evangelho, pregar mesmo, meu irmão. Pastor, então Deus não revela e usa? Claro que usa e revela. Se você for ler ali acerca dos dons, você vai entender que Deus usa o profeta, o pastor, o bispo, todos os irmãos, Deus usa de várias maneiras. Mas conforme a necessidade, quando Deus abre a boca, está aberto. Deus não é palhaço, nem se engana. Ele não é palhaço para andar mentindo para alguém, brincando com alguém, e nem muito menos ele se engana nas suas previsões. Não se engana, meu irmão. Então, sabe qual é a luta do povo? Sabe por que o povo não prospera? Por causa disso aqui, ó. Efésios, ó, aqui, ó. Capítulo 6, versículo 10. Vou ler o 10 para que os irmãos entendam melhor. Ele diz: no demais, irmãos meus, fortalecei vós no Senhor e na força do seu poder. Revesti vós de toda a armadura de Deus, para que possa estar firmes contra as astúcias ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestial. Aleluia. 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possas resistir nos dias maus, e havendo feito tudo, fica firmes. Aleluia. Para poder resistir toda a obra do diabo. Ei, sabe o que acontece? Hoje, pastor, estão fazendo grupinhos. O grupinho dele é amado. O grupinho do outro irmão é desprezado. O pastor anda na casa de um irmão e não anda na casa de outro. Anda na casa do rico e esquece o pobre. Ei, irmão, para com isso, irmão. Você que é pastor, irmão, tome uma atitude, se converta. Ei, irmão, a obra de Deus não é comércio não, irmão. A obra de Deus não precisa de falso profeta, não. A obra de Deus precisa de alguém que olhe com amor. Ei, você que quer a primeira cadeira, vigia, você está enganado. Jesus não quer saber disso, não. Você que se importa com tanta veste, com aparência, esquece lá dentro do coração, tu vigia. Mas lê a Bíblia, examine o que ela está falando. Está vivendo muito, fariseu? Jesus disse assim, que eles aqui, ó, versículo 45. Olha aqui o 45, do capítulo 11 de Lucas. Então respondendo um dos intérpretes da lei, disse a Jesus: mestre, dizendo estas coisas, também nós ofendes a nós outros. Mas ele respondeu: ai de vós, também intérprete da lei, porque sobrecarregais os homens com fardos superiores ou pesados, a sua força, mas vós mesmo nem com um dedo os toca. Ou seja, aquele irmão que coloca fardo pesado, meu irmão, que prega uma doutrina que dá até medo, meu irmão, que dá até para pensar que aquilo é verdade. Sabe, quando Jesus disse assim, que eles colocam fardo pesado demais para os irmãos, que a força do irmão não dá para carregar aquele fardo. Mas Jesus diz lá assim, mas eles nem com o dedo ele coloca. Jesus não está dizendo, irmão, de trabalho. Talvez você é um líder que você trabalha. Talvez você é um líder que você constrói. Mas só que o Senhor está falando, sabe de quê, irmãos?
do fardo que você coloca pesado no nosso irmão. E ele não vai conseguir alcançar a salvação. Sabe de onde vem a salvação? Por Jesus Cristo. E deixa eu falar, Jesus disse: um novo mandamento eu vos dou. Ame a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Este é o evangelho que vai salvar o homem. Dá uma olhada aqui em Mateus 11, 28. Vamos ver o que o Senhor fala? O 28 diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E eu vos aliviarei? Irmão, por que nós precisamos viver uma vida de escravo? Para que nós precisamos viver uma vida de humilhação? Não. Esse não é o evangelho de Jesus. Olha só, aleluia, glória a Deus. Olha só, vou ler de novo. Você acha que Jesus ia lhe chamar para quê? Olha o que ele diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. E achareis descanso para a vossa alma. Sabe qual evangelho hoje está querendo predominar? O evangelho da escravidão, onde o irmão não tem direito em ter o lazer da sua vida, não tem o direito de ter tempo para sua família. Ei, vigia com este evangelho, tá? Vigia com este evangelho, porque Jesus falou lá em Éfesos, dizendo: a vossa luta não é contra carne nem contra sangue, mas é contra espírito e potestades, esse espírito da maldade nas regiões celestial, onde ele joga um irmão contra o outro e fica a briga entre um e outro. Nem tanto Deus manda você se separar do pecado. Qual é a obra da carne? Primeiro é prostituição. Qual é a obra do Espírito Santo? Primeiro, o amor. Então, irmão, observe que a concupiscência da carne ela vai vir. E ela vem para te derrubar. Mas o Senhor diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força que há no seu poder, para que possa resistir o mal no dia que ele vir. O Senhor diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Examina as Escrituras, porque do Pai ela testifica, irmãos. Seja livre, seja abençoado, tenha paz, que essa palavra ela vem reinar no teu coração. Quero dizer para você que hoje eu me sinto livre para pregar o evangelho do Senhor. 39 anos servindo a Deus. A minha vida inteira foi no evangelho do Pai e ainda está sendo hoje. Deus tem me concedido a graça, Deus tem operado milagres nessa igreja. E você, aleluia, também será um participante desta obra. Eu creio. Você crê? Se você crê, comente, dê aquele like. Eu creio que vai ajudar muitas pessoas em o nome do Senhor. Porque os fariseus, ele tenta olhar para a aparência. Jesus chegou a falar para ele: sabe como é que vocês são? É como sepulcros. Por fora é tão bonito, por dentro está podre, cheio de maldade, cheio de inveja, cheio de porfia, cheio de separação, divisão, contenda, idolatria, porfia, inveja. Você acha que idolatrar é só alguém que tem uma imagem lá na casa? Não, idolatrar é qualquer sinônimo que você está ali idolatrando o seu líder, idolatrando uma religião, idolatrando um ministério. Tudo isso é idolatria. Leia a Bíblia, aprenda. Jesus está voltando e eu estou fazendo a minha parte e você faça a sua também. Em nome de Jesus, quero dizer que hoje Deus tem cuidado da minha vida. Os meus passos é como o Senhor falou lá em Romanos. Aleluia! Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Muito obrigado, meus amigos do canal do YouTube. Compartilhe esse vídeo, dê aquele like abençoado e pode comentar embaixo aí, pode comentar. Tá aí a descrição, pode comentar. E aqui o pastor Tiago te agradece em nome de Jesus e tenha uma boa noite para honra e glória do nome do Pai.